Olá pessoal, então nesse vídeo a gente vai fazer uma leitura de artigo, né? A gente não vai fazer uma leitura de tarô, a gente vai fazer uma leitura de artigo. Na verdade, de um trecho de um artigo que eu escrevi, que se chama A Visão da Obra Kardeciana em Relação à Cartomancia. Então eu tirei uma parte, né, desse artigo, tirei um trecho, que está focando mais na segunda vista, e eu coloquei aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem, espero que seja útil. E caso vocês queiram comprar o artigo completo, é só ir aqui no final da página de onde eu postei aqui do Substack. E aqui vocês estão vendo esse botão aqui, e vocês podem adquirir esse artigo por apenas €1, tá bom? Então vamos lá começar. Kardec acreditava que era possível que alguns cartomantes tivessem um dom chamado segunda vista. Muito se tem falado de pessoas que, deitando as cartas, disseram coisas de surpreendente verdade. Mas não é de todo impossível que certas pessoas, fazendo disso um ofício, tenham o dom da segunda vista. Sendo assim, as cartas entre as suas mãos não passam de um meio, de um pretexto, de uma base de conversação. Elas falam de acordo com o que vem, e não com o que indicam as cartas para as quais apenas olham. Então aqui o Allan Kardec está falando, né, que o cartomante possui essa habilidade chamada segunda vista e que as cartas não significam nada, que as cartas são apenas um pretexto, uma base de conversação, que a cartomante ou o cartomante coloca aquelas cartas ali apenas por colocar. Ele não acredita que elas estão vendo alguma coisa. Ele acredita que o que elas enxergam parte dessa habilidade segunda vista, tá bom? Então vamos lá. Essa crença é concebida no Livro dos Espíritos, na pergunta 449. Se tomares como exemplo alguma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledores de sorte ou leitores de cartas, alguma das quais dotadas dessa faculdade, segunda vista, verás que é com auxílio da própria vontade que entram no estado de segunda vista. Então ele está falando que as pessoas entram nesse estado de poder ver o que aconteceu ou o que acontecerá por vontade própria. Então elas conseguem entrar nesse estado quando elas querem, né? Não é a carta ali que vai fazer com que ela entre nesse estado. Ela entra nesse estado por vontade própria. Portanto, nada mais lógico do que compreendermos essa faculdade, né, a fim de entendermos melhor como o cartomante opera. Kardec afirma que aqueles que possuem o dom da segunda vista são denominados videntes. Apesar dele mencionar achar esse termo não muito apropriado, ele o adota por falta de outro melhor. Sendo assim, também me utilizarei do termo vidente para designar cartomantes. De acordo com Kardec, a segunda vista é um fenômeno que acontece no estado de vigília, ou seja, quando estamos acordados e despertos. Então, ele está falando que a gente consegue utilizar essa habilidade quando estamos despertos, conscientes, acordados, não dormindo, tá bom? Esse fenômeno raramente se produz pela força da vontade da pessoa. Na maioria das vezes, ela surge espontaneamente, né? Então, aqui ele está falando que a pessoa, anteriormente ele falou que é quando a pessoa quer, né, por vontade própria, mas na maioria das vezes ela surge do nada, assim, né, espontaneamente. E quando ela surge, o indivíduo aparenta olhar algo que não se é visível, então é como se a pessoa ficasse encarando o nada, né? Segundo Kardec, nesse estado, a alma se encontra parcialmente liberta do envoltório material, fazendo com que o indivíduo não perceba a duração do tempo e nem distância. O tempo e o espaço não têm delimitações, tudo se confunde no presente. O vidente pode perceber o que está fora do alcance da visão ordinária, pois já que sua alma se encontra mais livre da matéria, o que vê é com a alma, e por isso a segunda vista também recebe o nome de visão da alma. Olha que legal, visão da alma, né? O dom da segunda vista tem vários graus, e no seu estado mais básico, dá ao indivíduo o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança aos atos. E no seu estado mais desenvolvido, dá ao indivíduo o pressentimento.
E ainda mais desenvolvido, faz ver acontecimentos que já se realizaram ou que estão prestes a realizar-se. Então aqui ele está falando que já tem uns níveis, né? Já tem uns graus de segunda vista. Nesse último caso, né, no estado mais avançado, né, no grau mais avançado, onde a pessoa vê o futuro, o passado, nesse último caso, na Revista Espírita, tem um artigo chamado Teoria da Presciência, Kardec afirma que às vezes espíritos podem nos inspirar certas visões do futuro ou do passado para que possamos então revelá-las. Acerca disso, no livro dos médiuns, Kardec também menciona os médiuns de pressentimentos. Então, ele também fala aqui desses médiuns de pressentimentos, que são pessoas dotadas da segunda vista, mas o que elas percebem e veem são transmitidas por um outro espírito. Então, aqui ele está falando que os médiuns de pressentimentos veem, né, ou escutam alguma coisa que é transmitida por outro espírito. Mas aqui em cima, né, ele fala que tem um estado da segunda vista que é mais desenvolvido, que seria mais ou menos o segundo nível aqui, né, que dá o indivíduo pressentimento. Então, eu não sei se pressentimento pode ser a partir do espírito da própria pessoa, ou se o pressentimento para Kardec é sempre alguma coisa que vem de outro espírito, né? Não ficou muito claro aqui. Enfim. Dessa forma, o fato de alguém pressentir que alguma coisa poderá acontecer ou que já aconteceu podem ser provenientes do desejo de uma entidade espiritual. Mas se é sempre, né? Não ficou claro. Não ficou claro. Partindo dessa premissa, podemos ver que Kardec acreditava que o cartomante era capaz de ver o futuro e o passado, mas que isso se dava por conta da segunda vista. Então, voltando aqui, partindo dessa premissa, podemos ver que Kardec acreditava que o cartomante era sim capaz de ver o futuro e o passado, mas que isso se dava por conta da segunda vista, não por conta das cartas em si. Sendo assim, Kardec acreditava que se o cartomante tá, não todos, realmente possuísse o dom da segunda vista, ele poderia prognosticar para seus consulentes. Ele não negava que o cartomante pudesse, de fato, ver alguma coisa durante sua leitura. O que ele não acreditava era que isso ocorria por efeito das cartas postas na mesa, mas sim por efeito da segunda vista. Então, gente, é isso. Eu espero que tenha feito vocês refletirem. É um assunto que não é muito falado de forma apropriada no meio espírita. Infelizmente, muitos espíritas acham que é só ver futuro, né, que não tem nada a ver, que ler carta não é algo certo, enfim, né? Poucos leem realmente o que Kardec falou, poucos vão a fundo, poucos pesquisam realmente dentro das obras espíritas sobre esse assunto. Então, caso vocês queiram ler o artigo completo aqui novamente, vocês podem clicar aqui e custa apenas €1 e vocês também estão me apoiando a fazer também outras pesquisas, a continuar, né, pesquisando sobre tarô, enfim. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos então num próximo vídeo.